terapia. Você já fez? Ou conhece alguém que já fez? Nosso crescimento de 1% hoje, a gente vai falar sobre assuntos voltados à psicologia, especificamente sobre terapia. E para que a gente possa começar, eu queria te fazer uma pergunta. Fazer terapia de forma forçada pode ser eficaz? Será? Você concorda, sim ou não? Bem, nós vamos conversar sobre o que acontece quando se faz terapia de forma forçada e como isso afeta o prognóstico final. Porque existe uma normativa de muitas pessoas a esse respeito, mas a gente vai aprender aqui se isso é correto, sim ou não. Quais são as nuances que envolvem. Bem, só que eu queria que você primeiro, você comentasse algo, se for interessante para você, ou se não for, pode comentar, se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, faz o que for preciso, nós vamos crescer 1%. Se você quer algum vídeo que envolva psicologia ou teologia, me manda também, que a gente vai conversar. Eu sou o maior especialista nesses assuntos? Não, obviamente não, mas uma coisa eu tenho muita vontade de aprender e um prazer de compartilhar aquilo que eu aprendo. Bem, então a gente vai seguir aquilo que é mais comum que acontece nesses casos aí normativos que as pessoas acham que é o correto. O que acontece com muitas pessoas, que inclusive com boas intenções, é dizer que alguém próximo ou olhar para alguém próximo a nós está com problemas e claramente essa pessoa precisa de ajuda profissional. Quem nunca fez isso aqui? Seja sincero com você mesmo. Quem nunca fez? Eu já fiz. Com certeza você já fez. Bem, no entanto, ele resiste em pedir ajuda. Quem? Essa pessoa que a gente já cria esse prognóstico, essa resolução, essa idealização a respeito de que essa pessoa não está bem, que ela precisa de uma ajuda profissional. E essa pessoa às vezes não pede ajuda. E agora? Então, pensa-se então que a terapia forçada pode ser uma boa opção, porque logo, afinal, é para o próprio bem dessa pessoa, é para o seu próprio bem que eu estou fazendo isso, né? E aí a gente cai, como que eu posso dizer, talvez numa armadilha de querendo fazer o bem de boas intenções, a gente acaba já se precipitando. Bem, isso acontece muito quando se trata de crianças. Como que eu posso dizer? Quando você olha para a criança, você vê alguma coisa nela diferente, você acha que aquela criança já precisa disso, mesmo que seja obrigada. Isso acontece também às vezes com os cônjuges, com seu marido, sua mulher, e você às vezes obriga o seu companheiro ou companheira a fazer uma terapia. Isso acontece com pessoas com vícios, como por exemplo, né? Abre aí até o parênteses a questão de pessoas ser compulsoriamente colocadas dentro de algum lugar, mas a verdade é que nós que não costumamos ser muito prudentes, pessoal, ao dar nossa opinião sobre a saúde mental dos outros. Isso é fato. A gente acha que às vezes forçando e já criando esse olhar com boas intenções, a gente está fazendo melhor, mas às vezes a gente não é tão sábio ou tão assertivo nas nossas colocações no que diz respeito à saúde mental dos outros. Devemos considerar primeiro, tem algumas coisas que a gente precisa, mas primeiramente eu queria que a gente pensasse o seguinte: o choro frequentemente não é necessariamente um indicador de depressão, porque uma das coisas que a pessoa mais olha, geralmente, é aquela pessoa está muito chorosa, será que aquela pessoa está com depressão? A gente já cria um diagnóstico para aquela pessoa. E nem sempre é, nem sempre é. Ficar nervoso também não é uma manifestação inequivocada de um transtorno de ansiedade. Bem, a pessoa está nervosa, aquela pessoa é ansiosa porque ela está nervosa. Todo mundo tem ansiedade. Você sabia disso? Todo mundo tem ansiedade, todo mundo fica nervoso? Bem, pois ficar nervoso regularmente também não equivale a um transtorno de ansiedade. Faz parte de uma ansiedade normal. A gente fica ansioso por tantas coisas e em outro momento até a gente fala sobre isso, mas existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, tá bom? Bem, então até alucinar por seu conhecimento pode ser algo perfeitamente explicável e não está associado a nenhum problema mental. Sabia disso? Pois é. No entanto, às vezes, como que eu posso dizer? O que é estabelecido ou é estabelecido muito rapidamente, nós acabamos fazendo isso. Nós acabamos muitas vezes estabelecendo e rapidamente que uma determinada pessoa precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. É verdade. Eu até coloquei aqui, eu deixei anotado, algo que eu achei interessantíssimo, deixar a fonte depois. Só que, no entanto, às vezes é estabelecido muito rapidamente que uma determinada pessoa precisa de um psicólogo ou psiquiatra para ser de um psiquiatra. Mas para ser justo, do outro lado estão aqueles que não opinam ou exageram, porque acontece uma coisa ou outra.
ou a pessoa não opina de jeito nenhum, aquele que opina já opina exageradamente. Bem, mas, na verdade, eles percebem que alguém está submerso em uma situação complicada, da qual não consegue sair, né? Isso é o que leva essas pessoas a ter essas boas intenções. Bem, eles tentam ajudar e descobrem que é inútil. Dessa forma, chegam à conclusão de que essa pessoa precisa de um suporte mais especializado. Presta atenção. Chegam à conclusão. Conclusão baseada em quê? Dentro das nossas normativas, daquilo que a gente acha que é assertivo por uma boa intenção, e a gente já cria prognósticos, a gente já cria especulações, já diagnósticos para as pessoas e já direciona essas pessoas para os locais onde a gente quer correto. Bem, assim, às vezes a necessidade de terapia se dá mais por um viés pessoal ao interpretar o comportamento do outro. Será que isso é verdade ou não? Será que quantos de nós já demos um de psicólogo? Eu sou um estudante de psicologia do 7º semestre. Ainda assim, eu não posso dar um pré-diagnóstico. Inclusive, eu acabei de fazer um trabalho aqui, um trabalho em cima de uma resolução de uma problemática aqui, a esse respeito, sobre, às vezes, as interpretações equivocadas, erradas, que todos estamos propostos a fazer, ou, estamos suscetíveis a fazer se a gente não tomar certos cuidados. Ainda que seja com boa intenção, a gente deve pautar e basear um pouco melhor as nossas resoluções. Vou usar o termo do trabalho que eu acabei de fazer. Bem, então assim, às vezes, essa necessidade de terapia se dá mais por um viés pessoal ao interpretar o comportamento do outro. Também é possível que seja uma conclusão lógica, nascida da observação imparcial. Pessoal, seja qual for o caso, não se deve esquecer que é a pessoa afetada que deve ser chamada ao encontrar uma saída para os seus problemas. O máximo que os outros podem fazer é sugerir soluções e mostrar os potenciais benefícios delas, ou para elas, dessas ações. Então, quando você for tentado, digamos assim, a dar um diagnóstico ou achar que a pessoa precisa fazer terapia, meu marido precisa fazer terapia, minha esposa precisa fazer terapia, meu filho precisa fazer terapia, olha, o meu sobrinho, minha sobrinha, alguém, você já viu aquela pessoa tem tal comportamento, aquela pessoa nervosa demais, aquela pessoa chora demais, aquela pessoa está com depressão, aquela pessoa ansiosa demais, aquela pessoa tem um transtorno de ansiedade. Toma cuidado porque nem sempre é assim que funciona. Procure direcionar essa pessoa com maior amor e cuidado, e quer uma dica? Ouça essa pessoa, acolha essa pessoa. Pode ter certeza que essa ação vai ser muito melhor do que você querer ser um psicólogo já sobre a vida daquela pessoa e já dar um diagnóstico. E não force a barra. A terapia, seja em qualquer dos casos, qualquer forma que você tente fazer, se ela for forçada, ela não vai ter o efeito que deveria ter necessariamente para o bem e para a saúde mental daquela pessoa. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou e você tem alguma dúvida, manda um comentário. Se você não concorda, discorda, se você achou alguma coisa aí que ficou falha, comenta também, não tem problema, a gente está aqui para aprender junto e crescer 1%. Mas isso eu quero, que você tenha crescido 1% a partir dessa reflexão. Um abraço, obrigado pelo seu tempo, por ter ficado até aqui, até a próxima.